Boa noite, pessoal. Só vou esperar mais 2 minutinhos. Peço para a turma entrar na sala e a gente já começa, tá bem? Boa noite, tá bem? Bom, pessoal, acho que por enquanto somos nós. Então, vou posicionar aqui. Boa noite para vocês. Nós já tivemos disciplinas juntos, tá? Eu vou ministrar disciplinas de elementos de máquinas para vocês dessa vez, tá? Já tiveram aula comigo, já conhecem mais ou menos meus métodos de avaliação, tá? Mas a gente vai adaptando, né? De acordo com a disciplina. Algumas são mais teóricas, outras têm mais cálculo, tá? Então, tanto as aulas quanto a avaliação, a gente vai moldando conforme melhor se encaixa ali com a ementa, tá? Essa disciplina, ela tem pouquíssimo cálculo, tá? Ela é mais conceitual. O intuito dela, então, é nós aprendermos dos diversos, conversar sobre como funciona a aplicação, onde se usa, quando se usa, dos diferentes elementos de máquinas, tá? Como eles são classificados, como eles são impostos, então, em configurações dos elementos de máquinas, tá? E a gente vai ver um pouquinho sobre tudo isso. Bom, ela é bem teórica. Alguns pontos da matéria, para quem trabalha na parte mecânica, provavelmente conhece, tá? Mas nós partimos do princípio que o aluno não é obrigado a ter experiência prática, né? Na parte de mecânica. Então, a gente vai ver todos os elementos. Alguns são mais simples, vocês já devem ter ouvido falar, vocês devem utilizar, sabem como é que funciona a classificação. Outros são um pouquinho mais complexos, tá? Para adiantar para vocês, sobre elementos de máquinas, tá? Existem 4 grandes grupos em que nós dividimos todos e qualquer elementos, né, dispositivos de máquinas, partes mecânicas, tá? Esses 4 grandes grupos são elementos de fixação, tá? Elementos de apoio, elementos elásticos e elementos de transmissão, tá? O que são os elementos do primeiro grupo? De fixação. Normalmente são elementos mais simples, como, por exemplo, um parafuso, um rebite. Isso tudo são elementos de fixação, tá? Nós temos elementos de apoio, como, por exemplo, mancais, rolamentos, né? É um outro grupo, mas que também tem grande importância, características diferentes. Nós temos os elementos elásticos, né? Como toda a parte que a gente tem de elástica, né? Anéis, elásticos, todas essas partes de componentes
mecânicos, né? Não são, é um grupo que se destaca por não ser de material metálico, mas importante, né? Numa montagem mecânica. E por último, o grupo que é um pouquinho mais complexo, que são os elementos de transmissão, que tem como objetivo, né, transmitir rotações ou forças, variar rotações, aumentar, diminuir a rotação de um elemento, ou transmissão de força, ou também um tipo de movimento, pegar um movimento giratório e transformar em um movimento retilíneo, ou o inverso, pegar um movimento retilíneo e transformar em um movimento giratório. Esse é o último grupo que nós vamos conversar. Como é que vai funcionar o material, tá, gente? Nós temos uma apostila dessa disciplina, acredito que o Rafael já tenha mandado lá no grupo para vocês, tá? Eu gosto dela, ela tem um pouquinho de tudo que a gente vai conversar, tá? Só que eu acho que ela é muito simples. Tem alguns elementos que eu gosto de conversar um pouquinho mais, ela é muito curtinha pro tamanho que a disciplina tem, tá? Então, não tem a necessidade de vocês imprimirem nenhum tipo de material, tá? A gente vai usar aquela apostila? Vai. Mas eu tenho já um material separado dessa disciplina que eu acho que é mais complexo. Até para depois, se vocês quiserem consultar, estão utilizando na prática, querem dar uma olhada, e vou mandar isso tudo de forma digital para vocês, tá? Também nada tem necessidade de imprimir, vou mandar tudo digital. No final de cada aula, eu vou mandar a apresentação da aula, tá? O material que eu apresentei naquela aula, tá? Nós vamos ter no total 9 aulas, pessoal. A nossa disciplina vai de hoje até o dia 11 de novembro, tá? Lembrando que dia 2 é feriado, aí nós não vamos ter aula, tá? É segunda-feira que vem já. Mas no final de cada disciplina, eu mando para vocês a apresentação que nós vimos aqui, tá? Toda aula eu vou trazer uma apresentação para nós conversarmos, porque são muitos conteúdos e também são muitas imagens, né? Então, eu já trago as imagens para vocês. No final da disciplina, eu junto todos esses arquivos, tá? Eu não gosto de mudar tudo em uma única vez, porque o pessoal não consegue ver que ponto da matéria nós estamos. Então, no final de cada aula, eu mando a aula que nós vimos para vocês. No final da disciplina, caso vocês não tenham salvo um dos arquivos que eu mandei, o pessoal lá no grupo conversou, acabou se perdendo, também não tem problema. No final da disciplina, eu junto esses arquivos em um único PDF, como se fosse uma nova apostila, e mando para vocês de novo terem completinho, tá? Como é que vai funcionar o nosso sistema de avaliação? Tá? Nossa primeira avaliação, se quiserem anotar, tá? Vai ser no dia 6 de novembro. Tá? Quais são os assuntos que vão cair nessa disciplina? Vai ser os 3 primeiros grupos de elementos de máquina. São eles: elementos de fixação, elementos de apoio e elementos elásticos. Tá? São grupos extensos, mas são grupos mais simples. Então, a gente consegue ver um pouquinho mais rápido, tá? Então, é mais tranquilo. A gente vai terminar esse assunto e no dia 6 nós vamos fazer uma avaliação, tá? Como esse assunto é extenso, na última turma eu fiz uma avaliação um pouquinho diferente e achei bem interessante, assim, tanto para vocês quanto para mim, e eu acho que o pessoal se adaptou super bem, que foi o seguinte: como é uma disciplina teórica, né? Deixa eu só aceitar o colega. Aqui. Como é uma disciplina teórica, tá, gente? Eu não acho muito válido fazer um único trabalho, mandar para vocês, vocês me devolvem. Eu acho que acaba Desculpa, caiu a minha conexão. Oi? Caiu a minha conexão, desculpa. Não tem problema. Como ela é muito teórica, tá, gente? Eu acho que em forma de trabalho, ela fica muito antiquada. Eu vou perguntar o que é isso,
O trabalho vocês vão fazer em casa e vocês vão ter o material, vocês vão consultar. Do jeito que eu gostaria seria a explicação de vocês com as vossas palavras, mas tem o pessoal que acaba, às vezes, não quer pecar e acaba escrevendo tal como tá ali na apostila, tá? E eu sei o conteúdo, eu não quero ler a resposta que eu passei para vocês, eu quero que vocês adquiram aquele conhecimento, tá? Ou me expliquem sobre os assuntos como vocês entenderam, tá? Como vocês usariam na prática. O que eu montei na outra turma e eu achei bem legal? Em vez de fazer uma prova extensa, porque são vários elementos, né? Então, é um assunto extenso, é tranquilo, tá? Essa disciplina é tranquila, mas são vários elementos de fixação, vários elementos de apoio, vários elementos elásticos. Cada uma tem uma serventia, tá? Então, se eu for fazer uma questão de cada um, vai ficar uma prova muito extensa, tá? E aí eu fiz uma prova de múltipla escolha. Achei bem interessante, porque a prova em si era extensa, tinha várias questões, mas todas eram de marcar. Então, por mais que seja extensa a prova, para vocês acaba não sendo tão cansativo, porque não precisa ficar devendo todas as respostas lá. E também nos faz pensar mais com a função da múltipla escolha ali, tá? O pessoal disse que gostou bastante, apesar de a prova ser extensa, não demoraram muito tempo por fazer, por ser de múltipla escolha, tá? E a questão de ter várias opções ali fazia pensar mais, tá? E, em geral, as notas foram bem boas e eu acho que o pessoal conseguiu aprender bastante. Então, vou seguir nessa linha de raciocínio com vocês também. Essa primeira prova, essa primeira avaliação, tá? Vai ser no dia 6 de novembro que eu marquei para vocês. A segunda avaliação, que eu ainda estou em dúvida, vai depender do andar da nossa disciplina aqui, tá? Ou vai ser no dia 11 na aula, ou eu vou mandar para vocês em forma de trabalho. Mas aí a gente vê com calma como fica melhor para nossa turma, tá? Mas a segunda avaliação vai ser referente só à parte de elementos de transmissão. São poucos, diferente daqueles 3 outros grupos, os elementos de transmissão são poucos, mas são um pouquinho mais complexos no seu funcionamento. Por isso que a gente dá uma atenção um pouco maior, tá? É um assunto mais técnico, um pouco mais complicado, e a gente vê com calma, tira todas as dúvidas. Até agora, alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Vocês tiveram que disciplina comigo? Vou ver aqui. Meteorologia. Metrologia? Deixa eu... Até tenho aqui. Eu tenho 3 turmas da mecânica, tá, gente? Aí eu dou uma misturadinha. Você foi metrologia 1, isso mesmo. Tá? É um assunto diferente. É bem diferente, na verdade, mas também é bem legal. Então, vamos lá. Vou espelhar minha tela aqui para vocês acompanharem comigo. Abriu para vocês? Sim. Sim? Tá. No finalzinho da aula eu mando para vocês isso aqui. Pessoal, hoje a gente não vai se estender muito, porque eu falei com a professora Vivi e ela tem que terminar um assunto com vocês, é isso, né? Isso mesmo. Isso. Tá? Então, a gente só vai fazer uma introdução aos elementos de fixação, e aí amanhã a gente começa a estudar todos os elementos aí. Bom, vamos lá então. O que são os elementos de fixação, tá? Bom, nessa primeira parte tá só como é que vai ser o meu plano de aula, como é que a gente vai funcionar, várias aulas, tem até que dar uma mudadinha, porque mudou os números de aulas, mas o nosso foco é estudar os elementos de fixação. Primeiro, os 4 grupos dos elementos de máquina. Bom, na mecânica, é muito comum a necessidade de unir peças, né? Elas podem ser chapas, podem ser perfis, podem ser barras. Qualquer construção, por mais simples que ela seja, ela vai acabar exigindo uma união de peças entre si, tá? Entretanto, na mecânica,
As peças a serem unidas exigem, né, elementos apropriados de união, que são os elementos de fixação. Uma classificação geral, né, aos elementos de fixação mais usados na mecânica são os rebites, os pinos, as cavilhas, parafusos, porcas, arruelas, chavetas, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre todos esses. Provavelmente vocês já ouviram falar de todos eles, tá? O diferencial dessa disciplina é que a gente vai ver um pouco mais da aplicação deles, aonde a gente usa um, quando a gente usa o outro, porque a união é simples, eu preciso unir duas partes, sejam duas chapas, duas peças, duas barras, mas como que eu julgo qual é o melhor, né, método de união para cada aplicação? Esse é o intuito de estudar os elementos de fixação. Assim também como não só a classificação, mas a seleção. Como é que a gente faz a seleção de parafusos, tá? Como é que a gente faz a seleção de porcas? Como que através de um catálogo a gente pode ver as dimensões, ou selecionar, mandar comprar de parafusos e de porcas, tá? Eles têm uma metodologia de seleção. Deixa eu só aceitar o colega. Bom, existem dois tipos de união quando a gente está falando da união de partes mecânicas, né? Dos elementos de fixação. Espera aí que tem os colegas pedindo para entrar aqui. Quem foi que entrou por último? Acho que já deu. Já deu, né? Então, bom, falando sobre os dois tipos de união, então, nós temos união móvel e união permanente, tá? No tipo de união móvel, de elementos de fixação, tá? Eles podem ser colocados ou retirados, né? Sem causar nenhum dano às peças, tá? Qualquer tipo de elemento de fixação, praticamente todos podem ser retirados, né? Posteriormente. O problema não é o elemento de fixação ser removido, mas sim danificar a peça, né, a base depois da sua remoção. Então, nos elementos de união móvel, além de garantir a união e caso eu queira a separação depois, eu preciso garantir então a preservação da peça. Eu posso montar e desmontar e a peça ela vai se manter, tá? Sem danos. Bom, é o caso, por exemplo, da união feitas com parafusos, porcas e arruelas. Quando bem selecionados, né, eu posso fazer a montagem e a desmontagem do conjunto mecânico sem nenhum dano ao conjunto. No tipo de união permanente, os elementos de fixação, depois de uma vez instalados, né, não podem ser retirados. E caso forem retirados, eles vão ficar inutilizados, tá? Eu tenho que promover, então, um novo tipo de união. Como, por exemplo, o rebite, a solda, né? Quando que eu uso um rebite, quando que eu uso uma solda? Eu vou inutilizar tanto o rebite quanto a solda. Só que, por exemplo, no caso do rebite, eu tenho apenas a inutilização da união do rebite, enquanto na solda eu posso ter algum dano não apenas na união, mas também na base, né? Na peça em que eu uni. Então, eu tenho que avaliar o melhor tipo de união. Tanto os elementos de fixação móvel quanto os elementos de fixação permanente, tá? Devem ser utilizados com muita habilidade, tá? E cuidados, porque senão eles podem acabar gerando danos, né? Nos meus elementos em que eu quero fixar. E qual é o problema disso? Quando eu promovo um dano na minha peça, seja naquele ponto em que eu quero unir, eu acabo deixando aquele ponto frágil, suscetível a algum dano, algum erro, tá? Mais à frente, vocês vão ver na disciplina, por exemplo, de manutenção mecânica, que alguns problemas fragilizam alguns pontos. E esses pontos dão problemas futuramente. Eles podem romper por vários motivos, né? Por tração, por compressão, por flexão, por flambagem, tá? Peraí que tem um colega tentando entrar aqui, não consegue.
Ou ainda, né, por fadiga. Pontos danificados, fragilizados, tendem a danificar por fadiga, que é um problema quando a gente está falando de elementos mecânicos, tá? Vamos falar sobre alguns tipos, então, de elementos de fixação. O primeiro tipo é bem simples, é o rebite, tá? O rebite é formado, então, por um corpo cilíndrico e uma cabeça. Ele pode ser fabricado em aço, em alumínio, cobre ou latão, tá? Vai depender da minha aplicação, vai depender do meio em que eu estou utilizando aquele elemento de fixação, seja ele corrosivo ou não, abrangente ou não. Deixa eu só aceitar um colega tendo aqui. Tenho também os pinos, tá? O pino une peças articuladas, tá? Nesse tipo de união, uma das peças pode se movimentar por rotação, certo? Enquanto no rebite, não, eu tenho uma fixação imóvel, eu não consigo promover, então, a articulação dessas peças. Boa noite, Natália. Boa noite. Rogério falando. Rogério. Eu entrei na aula agora, eu posso assistir, não tem problema? Pode, não tem problema. Tá bom, obrigado. Só para o pessoal que entrou agora foi 2 ou 3, tá? Vamos falar em elementos de máquina, tá? Nossos 4 grandes grupos em elementos de máquina. Como eles são classificados? Eles são classificados em elementos de fixação, tá? Que são aqueles elementos um pouquinho mais simples que provavelmente todos vocês conhecem. Parafusos, pinos, rebites, tá? Elementos de fixação. Depois deles, eu tenho os elementos de apoio. São eles mancais, rolamentos. Tem outro tipo de funcionamento, tá? Tenho também os elementos elásticos, que são as arruelas, os anéis elásticos, né? Que tem função diferente dos elementos de fixação e de apoio, mas também são essenciais no conjunto mecânico, tá? E por último, esse sim é um pouquinho mais complexo, por isso que a gente vê por último, tá? Que são os elementos de transmissão. São aqueles que transmitem uma variação ou de rotação ou de força, né? Aumentam ou diminuem a força, aumentam ou diminuem a rotação, ou ainda modificam o tipo de movimento. Pode transformar um movimento giratório em um movimento retilíneo, ou ainda o inverso, transformar um movimento retilíneo em um movimento giratório, tá? A partir desse princípio que nós temos os conhecimentos de engrenagens, por exemplo, tá? Então, por enquanto, vamos ver esses 3 primeiros grupos, tá? Eles são extensos, tem vários tipos de elementos, mas eles são simples, então a gente acaba vendo de uma forma um pouquinho mais rápida. E por último, a gente vê os elementos de transmissão, que são um pouquinho mais complexos, tá? Mas também nada de muito difícil, tá? Alguns são elementos simples, mas é importante que a gente entenda a aplicação de cada um deles, quando eu uso um, quando eu uso o outro, tá? Principalmente em elementos de fixação. Eu posso fixar 2 peças móveis de várias formas, né? Posso soldar, posso rebitar, posso botar um parafuso, um pino. Tenho várias possibilidades, mas cada possibilidade é mais adequada em uma aplicação. Então, esse é o intuito, a gente saber utilizar de uma maneira mais técnica os elementos mecânicos, tá? Então, a gente está vendo uma pequena introdução aqui. A gente vai começar em elementos de fixação. Falamos sobre rebites, né? Falamos depois sobre os pinos. Rebite, então, vai fazer a união entre 2 peças, né? Sem a articulação entre elas. Enquanto o pino, ele proporciona, então, a possibilidade de articulação, rotação de uma peça em função da outra, tá? Temos, por exemplo, as cavilhas também. Ela une peças que são articuladas entre si, tá? As 2 se articulam uma em relação à outra, enquanto o pino, por exemplo, uma peça vai ficar fixa, apenas a segunda peça que vai ficar móvel. Contrapinos ou cupilha também é conhecido, tá? Ela basicamente é uma haste
com uma forma semelhante a um meio círculo, tá? Que é essa imagem que tem aqui de baixo. O diferencial é que o comprimento de uma das partes é maior em relação ao outro, tá? Introduz, então, esse contrapino ou cupilha num furo da extremidade de um pino ou um parafuso com porca, um tipo de porca, tá? As pernas do contrapino, eles são viradas para trás, tá? Assim, impedem a saída do pino. Então, ela proporciona uma fixação entre dois elementos, tá? Tem algumas desvantagens. Ela é rápida, ela é fácil de aplicar, tá? Não é difícil de selecionar, só que ela proporciona uma fixação com uma força menor, né? E pior distribuída, como, por exemplo, um parafuso, tá? Os parafusos são amplamente conhecidos, tá? Todo mundo já utilizou, mas o que a gente vai ver aqui? Os diferentes tipos de parafuso, né? Eu tenho diferentes cabeças de parafuso. Quando que eu uso uma, quando que eu uso outra? Não tenho diferentes parafusos só porque eu tenho diferentes fabricantes, cada um faz um. Não, o comprimento em relação à cabeça do pino, do parafuso, e o tipo, né, de cabeça de parafuso tem como objetivo a minha aplicação. Eu vou utilizar um tipo de cabeça para uma determinada aplicação, tá? E principalmente vou falar sobre a seleção de parafusos e porcas. Como que eu faço a seleção em relação aos diferentes que eu tenho, tá? E também como que a gente faz a seleção do sistema inglês, né? Normalmente nós usamos sistema internacional em milímetros, mas o parafuso é um tipo de elemento que dificilmente a gente compra, por exemplo, em milímetros. A gente sempre acaba comprando ele em polegadas, tá? Bom, o parafuso é uma peça formada por um corpo cilíndrico roscado, né? E uma cabeça, que pode variar de diferentes formas. Essa variação da cabeça que vai nos proporcionar os diferentes aplicações. Temos, por exemplo, também como elemento de fixação a porca, né? Ela tem uma forma prismática de cilindro, apresenta um furo roscado, através desse furo a porca é atarrachada ao parafuso. Tenho também diferentes tipos de porca. Como que eu vou aplicar cada uma delas? Outro elemento de fixação, a arruela, né? Ela é um disco metálico com um furo no centro. O corpo do parafuso passa por esse corpo, então, tá? E tem como função uma melhor fixação, fazer com que não exista um movimento relativo entre o parafuso e a base da peça, né? Impedir, então, esse movimento. Posso ter o desafrouxamento de um parafuso, por exemplo, por excesso de vibração. Esse é um dos principais objetivos da arruela. Tem os anéis elásticos, tá? O que são os anéis elásticos? É usado para impedir o deslocamento de eixos, né? Serve também para posicionar ou limitar o movimento de uma peça entre outra. Como que eu falei também, quando a gente tem elementos com altos índices de vibração, a gente tem uma preocupação a mais. Além de fazer a fixação dos elementos, a gente tem que garantir que no decorrer do tempo essa fixação não diminua, né? A vibração proporciona, então, o deslocamento entre as peças. No caso de rebites, eu posso ter a quebra de um rebite, né? Dependendo do nível de vibração. Então, não é um dispositivo de fixação indicado, né? Os mais indicados são aqueles que promovem o não deslocamento, como, por exemplo, a utilização de anel elástico. Vai permitir que uma peça não se desloque em relação à outra em função da vibração. Tenho mais alguns exemplos, como a chaveta, né? Ela tem um corpo em forma prismática ou cilíndrica, que pode ter faces paralelas ou inclinadas, né? Vai depender da geometria dela. Em função da grandeza do esforço e do tipo de movimento que ele vai transmitir. Alguns autores classificam, né, as chavetas como elementos de fixação e outros como elementos de transmissão. Então, isso é muito relativo. A gente vai ver quanto que a gente usa uma chaveta como elemento de fixação e como a gente usa
com o elemento de transmissão, tá? Aí podem me perguntar assim, professora, e o mesmo... Deixa eu aumentar aqui, só. Por que eu tenho essa variação, então, na classificação dos autores, tá? Porque cada elemento, dependendo da sua aplicação, ele vai proporcionar uma característica àquele conjunto mecânico. Um exemplo clássico para mostrar para vocês como um único elemento pode ter dois comportamentos, tá? Como que vocês classificariam um parafuso? Que tipo de elemento ele é? Normalmente, para que vocês usam um elemento? Parafuso para fixar. Para fixar. Agora eu pergunto para vocês, vocês não usam um micrômetro? E eu não tenho um parafuso dentro de um micrômetro? Não, parafuso de fixação móvel. Para tirar e colocar. Não, não é móvel. Por exemplo, o parafuso, gente, ele é um elemento super simples, tá? Mas ele tem duas aplicações. Ele pode ser... O que a gente mais utiliza, né? Como elemento de fixação. Para fixar, né? Ele é um elemento de fixação móvel, que eu posso montar e desmontar. Só que o parafuso também é um elemento de transmissão. Transmissão de movimento. E quando a gente fala no parafuso como elemento de transmissão, ele tem alta precisão, tá? Claro que são parafusos de precisão. O que são os parafusos de precisão? Aqueles produzidos com uma precisão metrológica, né? Nós estudamos em metrologia, alta. Cada parafuso tem um passo específico. O que é o passo? Né? É a distância entre uma rosca e outra, tá? Quando eu quero fazer, por exemplo, medições, o micrômetro. O micrômetro, o movimento dele é feito através de um parafuso de precisão. Como o micrômetro, ele mede micrometro, né, uma unidade muito precisa, qualquer ação externa pode alterar na minha medição. O que eu quero dizer com isso? O paquímetro, ele tem uma resolução, né, um pouquinho pior que o micrômetro. O paquímetro, a gente consegue uma determinada unidade de medida, tá? Uma certa precisão. O micrômetro é mais preciso que um paquímetro, justamente pelo parafuso que tem dentro, tá? Como que a gente faz o movimento do paquímetro? Não é com o dedo, a gente não mexe o cursor ali, encosta na peça e mede a peça. Sim, quando a gente está falando de uma peça com tamanho médio, né, e principalmente metálica, eu medir, mesmo que eu faça força, eu não vou conseguir, por exemplo, conformar o meu metal, uma força tão grande que eu vou esmagar o meu metal com a força que eu apertei o meu paquímetro, tá? Não vai fazer muita diferença, mas quando eu estou falando de unidades muito pequenas, a força de medição faz diferença. Por exemplo, eu estou medindo a espessura desse celular. Se eu apertar com força, tá, o cursor do meu paquímetro, eu vou ter uma medida. Quem é que vem depois de mim ali? O Rodrigo. Se for o Rodrigo que mediu depois de mim e ele não apertou tanto, né, ele vai ter outra medida. Então, a força de quem está medindo faz diferença na medição final. O micrômetro é mais preciso justamente porque ele tira essa participação humana de força. Como que a gente mede o cursor no micrômetro? Não é girando aquela partezinha que ele tem ali do lado? E é girando o quê? O parafuso. Eu posso fazer muita força. A força não vai fazer diferença no deslocamento. O que faz diferença no deslocamento é o quê? O quanto ele gira. Cada parafuso tem um passo, que é uma distância entre uma rosca e outra. Todas as roscas têm a mesma distância. Então, às vezes é meio milímetro, tá? Meio milímetro o passo. Se eu girar uma vez, eu andei meio milímetro. Se eu girar duas, eu andei 1 milímetro. Se eu girar 3,
andei 1,5 milímetros. Se eu girar 4, andei 2 milímetros. E assim eu vou indo. Eu tenho precisão no meu deslocamento em função do giro do parafuso. O que é isso? Um elemento de transmissão. Eu estou transformando o movimento giratório em movimento retilíneo, tá? Então, todos os equipamentos que querem ter precisão no movimento giratório usam parafusos como elementos de transmissão, tá? Outro exemplo, o objetivo não é uma Seria um fuso, precisão... Natália? Oi? Seria um fuso, no caso? Hã? Seria, no caso, um sistema de um fuso. Isso, o sistema de fuso é por parafuso, tá? Às vezes eu tenho dois objetivos, como por exemplo, precisão. No micrômetro, meu objetivo de usar um parafuso de precisão, né, é ter precisão no movimento. Às vezes eu quero garantir, como por exemplo, que o giro, né, seja preciso e que a força não faça diferença no movimento. Quando eu utilizo isso, um exemplo prático, o macaco do carro. Eu não estou fazendo um movimento giratório e proporciono um movimento linear. Eu não fico girando aquilo ali e aquilo ali faz o quê? Levanta o carro. Porque ele precisa de uma precisão de quanto ele levanta? Não, mas ele precisa garantir que a força de quem está aplicando não faz diferença no movimento. Claro, se for uma pessoa que não tem força nenhuma, tu não vai nem conseguir girar, tá? Mas, em geral, eu, uma pessoa pequena, não me conheceram pessoalmente ainda, mas vão, tá? Tenho que ter a capacidade de girar aquilo ali e conseguir elevar o carro. É por isso que é utilizado o parafuso, né? Porque, na verdade, na prática é horrível, né? Quantas vezes a gente gira aquilo ali para levantar um pouquinho? Muito, né? Muito. Só que não tem outro método. Os outros métodos possíveis exigiriam muita força do indivíduo, e essa não é a ideia, né? A ideia é que qualquer um, a princípio, que precisasse utilizar, tendo força ou não, conseguiria. Então, parafuso, né? Que às vezes parafuso não é só aquele que a gente usa para fixar, tem várias opções. Ele é muito utilizado, né, em forma de fuso, em outros meios, como elemento de transmissão. Ele elimina, né, aquele fator externo que é a força. Ele consegue transformar de uma maneira contínua e sem a necessidade de força um movimento giratório em um movimento linear, tá? Seja para levantamento, seja para deslocamento, tá? E aí outros vários exemplos. Pessoal, vocês têm mais um tempinho para falar com a professora Viviane, tá? Ela me pediu um pouquinho de aula para terminar o assunto dela, tá? Então, a ideia da aula de hoje era a gente fazer essa introdução aos tipos de elementos, tá? Conversar com vocês como é que vai ser a minha disciplina, como é que vai ser as avaliações. Quem entrou depois, tá? Já anota aí, dia 6/11 é a nossa primeira avaliação, tá? Esse dia não pode faltar. A avaliação vai ser no horário de aula, tá? Já fica anotado para mim esse dia. Para quem entrou depois, vou mandar o material para vocês no finalzinho das aulas. Só de hoje não vou mandar, porque a gente viu só uma pequena introdução. Amanhã a gente vai começar o assunto de elementos de fixação, todos os exemplos certinho. Só para a gente não começar hoje e ficar pela metade, porque a professora precisa terminar a disciplina de vocês para não misturar muitas disciplinas aí também. Tá, pessoal? Já tiveram aula comigo? Qualquer dúvida, vocês me chamem lá sempre, não tem problema. Não, às vezes não consigo responder na hora, mas não tem problema do horário, tá? Quando precisarem, me chamem. Assim que eu conseguir olhar, eu respondo vocês. Só deixa eu conferir as entradas de vocês com os nomes aqui, para ver se todo mundo ficou com presença, porque eu abri uma sala nova para vocês agora, hoje, né, com o início da disciplina. Se eu não anotei alguém, me avisem aí, por favor. Rafael,
Bom, né? Victor, Luciano, Pedro, Rodrigo Almeida, Charles, Jader e Rogério. Chamando aqui alguém? Temos 9. Acho que tá todo mundo, né? Certo. Então tá, pessoal. Amanhã a gente continua a nossa disciplina, tá? Se mantenham aí, não. Eu vou ter que fechar a sala e aí a professora Vivi vai abrir de novo para vocês para terminar o assunto, tá? Até amanhã, então. Boa noite para vocês. Boa noite. Ok, até amanhã, boa noite.